Bom dia a todos. Mais uma vez, sejam bem-vindos à nossa videoconferência. Essa reunião ela está sendo gravada. Posteriormente, a gente vai passar essa gravação para o pessoal da Aron, para disponibilizar para os demais técnicos que não puderam participar conosco. Já temos 35 pessoas participantes aqui na nossa sala. Assim que o presidente Cláudio puder entrar, a gente faz uma pausa. Aí eu peço a compreensão de quem esteja falando, uma pausa para que ele possa dar e fazer uma saudação. Nós hoje estaremos tratando aqui temas da assistência social com a Rosângela, técnica consultora da Confederação Nacional de Municípios, e também está presente conosco a Carla, da área de saúde. A gente pede que, após a fala delas, se vocês tiverem alguma dúvida, se quiserem ir colocando no chat, até para a gente não perder essas dúvidas, para que elas, se não forem respondidas durante a fala, sejam respondidas no final. Fiquem à vontade, no final todo mundo vai ter o seu momento de fala também. Eu quero agradecer mais uma vez, em nome do presidente Vladimir Aroldi, presidente da CNM, a todos, a Aron, em nome do Evandro, com cumprimentos de mais técnicos dessa entidade tão importante no nosso movimento municipalista. E já de imediato a gente vai passar a palavra então para a nossa técnica Rosângela. Bom dia a todos e a todas. Eu acho que o Marcilei travou ali. Travou. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo bem, X? Estou ouvindo. Okay? Sim, estou ouvindo. Ai, que bom. Primeiro, saudar os meus colegas do CNM, o X, Marcilei, a Carla, né, que estão aqui me apoiando também, Evandro, e os demais participantes. Para mim é uma honra, né, falar com vocês novamente, principalmente falar sobre assistência social, né, nesse contexto de pandemia, que nós preparamos para hoje, nessa fala da assistência social, são as informações sobre a portaria 369. Mas eu gostaria primeiro, né, de parabenizar todas as minhas colegas e os meus colegas assistentes sociais, né, pelo dia de hoje. E caso tenha alguma dúvida, alguma coisa, pode colocar no chat que eu vou lendo, e também vou colocar ali os nossos contatos da área de assistência social. Eu vou falar um pouquinho e depois a gente compartilha com a Carla o espaço, né? Agradeço o apoio dela também, porque eu sei que tem muitas dúvidas na área da saúde, e a gente pode fazer aí uma fala também sobre os EPIs, né? Que tem gerado muita dúvida na assistência, ela pode também contribuir. Nós elaboramos na área de assistência social uma nota técnica, a número 29, e os nossos colegas divulgaram, o Marcilei divulgou, o X, os outros colegas do institucional divulgaram essa nota técnica. Nosso objetivo com ela foi explicar um pouco mais, né, a portaria 369, né, tentar contextualizar, facilitar o entendimento a respeito da redação da portaria, né? A primeira coisa que a gente precisa entender é que a operacionalização dela, né, o financiamento, né, dessas ações que ela nos coloca vem de um recurso extraordinário, que é a medida provisória 953, que fala daqueles 2 bilhões e meio para assistência social, né? Então, não é uma recomposição de orçamento, não é um orçamento ordinário, é extraordinário. Então, a gente tem um período de tempo muito delimitado em que vocês vão receber esses recursos, né? O valor total que se prevê na MP, esses 2,5 bilhões, e aí ele está sendo, digamos assim, fatiado em várias ações, né? Primeiro, porque a nossa principal demanda é atender aquilo que é emergencial, né? O que se colocou como emergencial na área da assistência social? Aquisição dos EPIs, aquisição de alimentos e as ações de acolhimento. E a gente vai conversar sobre essas 3 ações. A portaria 369, ela trabalha com 2 eixos de atuação, né? O que a gente chama de 2 frentes de trabalho, que é a estruturação da rede, que aí a gente está falando da aquisição de EPI e de alimentos, e cofinanciamento de ações socioassistenciais. E aí nós estamos falando das ações que envolvem acolhimento. Aí a gente fala de alojamento, abrigo, remanejamento,
todas as ações. A gente vai discutindo uma a uma. Né? Se tiver qualquer colocação, o pessoal pode ir escrevendo aí no chat, tá? Então, primeiro entender, são essas duas frentes de trabalho, e aí as ações vão se encaixando nessas frentes de trabalho. Como é que a portaria desmembrou isso? Em 3 tipos de crédito. Por que a gente chama de crédito? Porque a gente tem que entender que aqueles números que cada município teve acesso estão relacionados ao valor que eles vão receber. E aí a gente vai explicar melhor. Então, nós tivemos a possibilidade de aquisição de EPI, dos equipamentos de proteção individual, nós tivemos a possibilidade de aquisição de alimentos e o trabalho de acolhimento. 3 tipos de crédito. Nem todos os municípios são elegíveis a esses 3 tipos de crédito. Por quê? O Ministério da Cidadania, né, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria Especial de Desenvolvimento Social e a Secretaria Nacional de Assistência Social, perfilaram os municípios, criaram um perfil de municípios para cada um desses tipos de crédito, desses 3 tipos de crédito. EPI, 99% dos municípios foram elegíveis. Alimentos, esse percentual cai muito, vai aí para 30%, 35% em média. O acolhimento ele já sobe um pouquinho mais, foi para 60%, quase 65%, salvo engano, né? Nós temos esses números por estado, a nossa área de comunicação está aqui nos acompanhando e pode, inclusive, fazer esse recorte aí para vocês. No âmbito da aquisição do equipamento, do EPI, né, como a maioria dos municípios, né, são elegíveis, nós sugerimos o seguinte: muitos profissionais do SUAS têm dificuldade, às vezes, de entender o que é um EPI. É a máscara, é o álcool em gel, é a luva. Então, por que o Ministério da Cidadania não colocou uma lista? Muitos municípios receberam doações, ou a área de saúde teve condições de fornecer para outros profissionais, né? E aí não se coloca uma lista para não limitar. Às vezes o que vocês precisam adquirir é máscara, não é avental, enfim, né? É para respeitar a autonomia e a demanda local, né? E aí nós colocamos na nossa nota técnica a necessidade desse diálogo com a equipe de saúde para seguir da melhor forma, adquirindo aquilo que o município realmente precisa, né? De onde eles tiraram, aí eu já vou explicando um pouquinho, que informações eles consideraram, né, para calcular o valor que o município tem direito a receber. Isso também aconteceu com alimentos e com acolhimento. Bases de dados oficiais. Esse link eu mandei no grupo aí. Desculpa, pensei que fosse uma pergunta, gente. Então, os alimentos, então, só concluindo a questão dos EPIs. Os EPIs são para os profissionais do SUAS, mas das unidades públicas, né? Então, a gente está falando do nosso CRAS, do CREAS, do Centro POP, do Centro Dia, daqueles equipamentos públicos. Então, para entrega para os nossos profissionais do SUS que trabalham aí, né? A gente sabe que existe uma rede conveniada no SUAS, né? A gente sabe das parcerias com as organizações da sociedade civil, né? A gente sabe que tem a PAI, que tem algumas outras que trabalham acolhimento, né? Enfim, mas nesse primeiro momento, o objetivo é atender os profissionais do SUAS. Por que isso? Vocês sabem que nós integramos o rol de serviços essenciais, então a assistência social, ela não parou, né? Ao contrário, né? A gente, na verdade, está trabalhando mais, né? Principalmente o pessoal do CRAS e Cadastro Único. Então, assim, entendendo isso, a gente até também produziu um outro material com várias dicas sobre como reorganizar os serviços assistenciais, como mudar, né, o nosso modo de trabalho em função de sermos serviço essencial. Né? Isso com base em portarias publicadas pela Secretaria Nacional, como a Portaria 54. Né? E aí a questão dos alimentos. Os alimentos são prioritariamente aqueles ricos em proteína, então há necessidade também de um diálogo com profissionais de nutrição para entender o que seria isso, né? Como proceder com compras que atendam a prioritariamente esse recorte, né? Então, para quem são esses alimentos? Pessoas idosas, pessoas com deficiência, acolhidas nos serviços de acolhimento institucional que o município tem. Então, este é o público prioritário,
prioritário, tá? A gente não está falando única e exclusivamente, até para a gente entender as ações de acolhimento e já ir tirando algumas dúvidas, né? Então, os alimentos, pessoas idosas, pessoas com deficiências, né, acolhidos nos serviços do SUAS. Aí a gente tem aquele serviço da proteção social especial, né, para pessoa com deficiência idosa, a gente tem centro-dia também, enfim. E o acolhimento para pessoas, esse recurso para acolhimento, para pessoas que necessitem ser alojadas ou remanejadas, né, de um local para o outro, do seu local de acolhimento para o outro, né? Isso porque a gente precisa respeitar o que é indicado pela saúde em relação às questões de segurança, né? E tudo isso, pessoal, é porque deste público, pessoas idosas, pessoas com deficiência, pessoas em situação de rua, né, migrantes, porque são as pessoas mais vulneráveis ao Covid. Então, esse primeiro recurso para essa ação mais emergencial, para atender isso. Não significa que não vamos ter recurso para outras ações, porque vamos ter sim. E aí, falando daquele universo 2,5 bi, para essa portaria especificamente, até o momento, o uso do recurso chegou a um total de 899 milhões apenas. Então, a gente ainda tem bastante recurso para usar em outras ações, e eles vão sendo liberados, né, de acordo com as demandas e a pauta, inclusive, que a CNM e as entidades estaduais têm apresentado ao Ministério, né? Então, esses são os três tipos de crédito que o município é elegível, né? Vamos falar um pouquinho de onde saíram. Todos os municípios já tiveram ciência de que há necessidade de preenchimento de um termo de aceite. É sempre assim que as pactuações ocorrem na assistência social, né? Esse termo de aceite foi disponibilizado no sistema de autorização, né, e autenticação, o nosso SAA. Claro que a gente tem vivenciado inconsistências nesse sistema. Eu estou registrando isso desde segunda-feira, são muitos problemas para acessar. Ora não aparece o termo de aceite, ora quando você finaliza, aparece página indisponível. Há uma sobrecarga no sistema, a gente inclusive já informou a Secretaria Nacional de Assistência Social sobre isso. O que a gente tem colocado tem que ficar tentando entrar no sistema durante todo o dia, né, para ir realmente dando a sorte de conseguir concluir todo o processo. Mas muita gente nos procura perguntando como surgiu aquele número, porque quando vocês acessam o termo de aceite, ou quem não acessou ainda, nós disponibilizamos numa matéria que a nossa área de comunicação produziu, os PDFs, né, por estado, colocando ali município a município, cada um desses 3 créditos que ele possivelmente é elegível, colocando ali as quantidades. Então, vocês já viram que são 3 números, né? Esses créditos são 3 números. Então, de onde eles tiraram, por exemplo, eu vou usar aqui um que nós colocamos na nota técnica, o município de Acopiara, no Ceará. 105 equipamentos, EPI, eles colocaram equipamentos. Não significa que vocês vão adquirir 105 equipamentos, kits, não é isso. Estes números, tanto para equipamento, para o EPI, para o alimento e para o acolhimento, esses números são a título de cálculo para chegar no valor que vocês vão receber. É uma interpretação. Então, por exemplo, a Acopiara, 105 equipamentos, a gente sabe que o valor de referência para o EPI é R$ 175, mensal por trabalhador. Então, de onde vem esse número trabalhador? Das informações que vocês colocaram no CAD-SUAS. Rosângela, ele está desatualizado. Está desatualizado. A Secretaria Nacional tem ciência disso. Muitos municípios não estão ali com as suas equipes completas, né? Então, no primeiro momento, essa primeira parcela, porque vocês vão receber 2, né? Essa primeira parcela é com base no que está ali informado por vocês por meio do CAD-SUAS, né? A partir daí, a segunda parcela, vocês vão informar a necessidade que existe no município em relação à EPI, isso com o monitoramento, né, do Conselho Municipal de Assistência Social. Então, 105 equipamentos vezes R$ 175, né, são 2 parcelas, mas cada uma dessas parcelas corresponde a 3 meses de demanda. Então, 105 vezes 75 vezes 3. E aí a gente chega no valor total dessa parcela, né? Só para entender de onde vem este número. CAD-SUAS,
censo SUAS e cadastro único. Todos esses números que a portaria considera para chegar no valor que vocês têm direito a receber, vem daí. Então, por isso a importância de se preencher bem esses sistemas, né? Principalmente CAD-SUAS e censo SUAS, nesses elementos aqui. Então, eles consideraram, no caso do EPI, o que está descrito no CAD-SUAS no mês de abril. Então, aí vem os CRAS, os CREAS, Centro-Dia, Centro-POP, Centro de Convivência, Unidade de Acolhimento, para chegar nesse valor. Então, os 105 não são kits, né? Só reforçando. Para a gente chegar no valor que vocês têm para comprar o que seria EPI, né? Para vocês, para as equipes trabalharem. Então, a segunda parcela, como eu expliquei, do EPI, ela é condicionada à realidade, à demanda que vocês têm, né? E aí é necessário uma resolução do Conselho Municipal de Assistência Social, informando, né, também, digamos assim, validando essa necessidade. É uma forma de respeitar, né, o controle social e, sobretudo, valorizar o Conselho Municipal de Assistência Social. Em relação a alimentos, né? Eu vou só dar uma olhadinha aqui no nosso chat, que eu acho que tem... os meninos já compartilharam aí a nota técnica. Tem uma pergunta aqui da Maria Cristina, referente ao repasse financeiro. Nossa dúvida é em questão do valor destinado a alimentos para pessoas idosas. No caso da associação, idosos onde a Secretaria de Assistência Social tem parceria para prestar esse auxílio. Este poderá ser atendido com recurso? Nós vamos falar disso agora. E vamos falar também das parcerias com as organizações da sociedade civil, né, para entender se faz parceria, se repassa o recurso, como é que funciona isso, né? Alimentos. A portaria traz o termo prioritário. Então, prioritário rico em proteína. Aqui a gente abre um parêntese para explicar. Não é aquisição de cestas básicas para distribuição, para evitar caracterização de benefício eventual. A gente sabe que benefício eventual ele é custeado com o recurso próprio do município e às vezes com o recurso do Estado, né? Inclusive, há uma portaria específica falando sobre benefícios eventuais, a portaria número 58, e a nossa lei orgânica da assistência social não foi alterada, né? Como a gente não pode utilizar esse recurso para custear benefício eventual, então uma alternativa para ter a possibilidade de adquirir alimentos seguindo nesse momento com o público prioritário. Então, alimento para pessoas idosas, pessoas com deficiência, aqueles que estão no serviço de acolhimento institucional, né? Aqueles referenciados à proteção social especial. O valor de referência que o Ministério colocou foi de 115 mensal por pessoa, né? E aí ele é repassado numa referência como se fosse para 6 meses, por isso 2 parcelas, cada uma tendo como referência aí, digamos, 3 meses. Nesse caso aqui do alimento, são 6 meses. EPI são 2 de 3, essa de alimentos a gente tem essa referência de 6 meses. Então, eles colocaram um termo como se fosse vagas, né? 20, copiaram o mesmo exemplo, 20 vagas. Esses 20 vezes 115 vezes os 6 meses e a gente chega no valor que o município tem direito a receber. Significa que eu vou adquirir 20 kits digamos assim, de alimentos ricos em proteína para atender esses idosos? Não necessariamente. Se esse dinheiro render mais, né? Até porque preços de produtos variam muito, então não é que sejam montados 20 kits, né? Às vezes a gente consegue atender um pouco mais. Até porque a portaria fala do atendimento às pessoas idosas, pessoas com deficiência e suas famílias, né? Então a gente amplia um pouco essa possibilidade, essa perspectiva de trabalhar com o recurso, né? No caso da parceria, se há uma prestação de serviço, né, de uma entidade, se há um termo de parceria do município com a entidade que trabalha com esse público, a gente pode repassar o alimento, digamos assim, ou repassar o recurso. E aí eu já faço um parêntese para a gente trabalhar tanto essa questão do alimento quanto do acolhimento em relação às parcerias. Nenhuma outra normativa foi alterada. Isso é importante. A gente tem a presença de novas portarias, novas normas orientando
desenvolvimento das nossas ações para atender os usuários, né? Agora, os marcos regulatórios principais, as leis não foram alteradas. Então, a gente tem o marco regulatório das organizações da sociedade civil. E aí eu chamo a atenção para o artigo 30 e o artigo 33, nós colocamos na nossa nota técnica, que é o seguinte, né, a maioria das normas que eu li trazem um artigo específico para essa situação de pandemia, né? Situação de calamidade e emergência, né? É exatamente isso. E o que o marco regulatório nos coloca? Quando a gente vai fazer uma parceria com a OS, a gente faz um chamamento público, né? E aí a gente cadastra as entidades, né? Enfim, segue esse processo. Isso é burocrático, é moroso, demora. Então, o que o marco regulatório abre mão neste momento, né, de situação de calamidade, emergência? É desse chamamento público só. Ele não abre mão dos outros passos, que aí é o artigo 33, que, por exemplo, a OS tem que... a gente fala da personalidade jurídica, né? A gente fala do CNPJ, o artigo fala da experiência, o artigo fala do cadastro, né? Junto ao Conselho Municipal. Então, esses outros processos não se abrem mão. Se tem a parceria, se está tudo ok, pode fazer o repasse, né? Ou adquirir o alimento, né? E repassar. Isso tudo, pessoal, a gente está falando das ações protagonizadas por vocês, né? Nós vimos que na portaria a indicação do preenchimento de um plano de ação. Esse plano de ação não está disponível ainda, né? O termo de aceite ele foi aberto dia 29 de abril. E aí tem-se 30 dias para o Ministério liberar o link para o preenchimento do plano de ação, que não ocorreu ainda, né? E aí a gente sabe que o termo de aceite fica disponível para vocês por 60 dias. Então, abril, maio e junho, 29 de junho até 29 de junho, ele deve ficar aberto, disponível para vocês. Aí, sendo que os primeiros 30 dias é o prazo que o Ministério tem para falar sobre o plano de ação com vocês, que ainda não está disponível. Só que nós falamos de várias ações até agora, né? O EPI, por exemplo, como uma listagem, quem vai receber, nós falamos do alimento, né? Que tipo de alimento, qual público vai receber, ou seja, tudo isso são ações que vocês já estão organizando. Então, é importante pôr isso no papel para quando for preencher o plano de ação, vocês já terem ali, né, as informações necessárias para o preenchimento, para respeitar aquilo que vocês planejaram, porque tudo isso vai ser monitorado pelo Conselho Municipal de Assistência Social, né? Vão se prestar contas também desses recursos, então tem que ter esse cuidado aí. Dá uma olhadinha aqui no chat. Bom dia. Aqui é a Sônia. Gostaria de saber se todos os municípios devem fazer o termo de aceite, mesmo não tendo centro POP, casa de acolhimento. Excelente pergunta, Sônia. Tem uma outra aqui, depois eu volto para a pergunta do Elvis. A da Sônia. Se todos têm que fazer o termo de aceite, mesmo não tem. Nós falamos aqui dos alimentos, né? Eu vou só concluir, a gente entra nessa parte de acolhimento, que é a mais polêmica, né? Então, o recurso do acolhimento, ele é em relação ao quantitativo de vagas, né? De onde saiu esse número, esse 20 aqui que nós falamos de acopiar? Quantitativo de vagas em unidades de acolhimento públicas e privadas, né? Para pessoas idosas e pessoas com deficiência, que vocês colocaram no CAD-SUAS no mês de abril, né? E de onde vem? Basicamente, centro-dia, né? Ou também do que foi registrado no Censo-SUAS. E aí a gente resgata quais as bases de dados utilizadas. CAD-SUAS, Cadastro Único e Censo-SUAS são as principais. A gente não pode perder a referência para poder entender de onde vem esse número. Às vezes, pessoal, a gente quebra a cabeça mesmo tentando fechar um número redondinho, não consegue, né? É responsabilidade do órgão gestor federal informar, mas eles lançaram aqui na portaria a metodologia que eles utilizaram. E o que eu peço para vocês não se prendam a este número no sentido de eu preciso achar de onde vem esses 20. A questão é atender o público que a portaria está colocando, né? E, ok, nós vamos prestar contas do uso desse recurso com referência nesse número? Vamos, mas principalmente do público que vocês estão atendendo, que a portaria está colocando. E aí, partindo para essa questão do acolhimento.
Esse cofinanciamento, ele traz uma metodologia um pouquinho mais diferente em relação às bases de dados que o Ministério considerou para chegar nesses números. E aí, e o valor de referência? A gente viu 175 para EPI, 115 para acolhimento, o valor para alimentos, o valor de referência para acolhimento vai para R$ 400. A gente sabe, né, quem trabalha com acolhimento nos municípios, que uma vaga de acolhimento, né, em relação a todas as suas demandas, não custa menos de R$ 2.000, né? Então, a gente está falando de um cofinanciamento. Nós compreendemos o conceito de cofinanciamento como apoio, né? É uma parte que cabe ao governo federal, e como a gente fala de um modelo de gestão tripartite, inclusive em termos de cofinanciamento, tem a parcela que cabe a estados e municípios, né? Não estou falando de contrapartida, tá? Estou falando que a nossa estrutura de SUAS trabalha de forma a considerar a participação dos 3 entes, né? Por isso que a gente está falando de cofinanciamento. Então, essa parte do acolhimento, nós estamos falando de atendimento a pessoas que precisam ser alojadas ou remanejadas de um local, né? Por um acolhimento, né? A gente está falando de pessoas em situação de rua, nós estamos falando de migrantes, então a gente precisa observar a metodologia que eles utilizaram para chegar nesse número. Então, o que eles consideraram? Pessoas em situação de rua cadastradas no cadastro único, o total de pessoas que tem esse recorte. São 50%, é metade disso que vocês cadastraram, mas sempre arredondando para cima, porque a gente não vai trabalhar com 1,5 pessoas, né? A gente vai trabalhar com 2, tem que ser esse número fechado, mais redondo. Então, é o primeiro elemento, pessoas em situação de rua cadastradas no cadastro único, sendo a metade arredondado para cima, né? Isso com a referência do mês de março de 2020. Também a quantidade de vagas nos serviços de acolhimento que vocês indicaram no CAD SUAS, também tendo como referência o mês de março, né? E a quantidade de imigrantes interiorizados, né, acolhidos, e aí a referência ao mês de abril de 2018, né? A partir dessa data. E de onde vem esse número? Nós temos a operação acolhida, né? Então, esse número vem daí. Então, são 3 elementos que nós colocamos para chegar àquele quantitativo. Então, o valor de referência, os R$ 400, seguindo com esse exemplo do Ceará. Eles estão ali com 39, né? Aí é importante a gente voltar àquela fala. Sou obrigado a fornecer, né, disponibilizar 39 vagas de acolhimento. Não é essa a perspectiva. A ideia é que a gente amplie a capacidade, né, de atendimento. A ideia é que a gente fortaleça aquilo que já tem no município, em termos de vaga, por exemplo, e a gente está falando do respeito também ao nosso usuário. Então, por vezes, obviamente, a gente vai ter uma demanda que não é possível obrigar uma pessoa a viver uma situação de acolhimento, né? Aí a gente chama atenção para as possibilidades de uso do recurso do acolhimento, que não é só a oferta da vaga. A gente falou da metodologia para chegar naquele número, e aí a gente vai falar da forma do uso desse recurso, para entender que ele é mais flexível, ele é mais amplo, né? E aí, só fazendo um recorte, esse valor, ele é repassado referente a 6 meses também. Então, os 400, 39 é o número que chegou lá nesse município do Ceará. 39 vezes os 400 vezes os 6 meses, para a gente ter ideia do valor que o município vai receber. Eles tentaram ampliar um pouco esse recurso, né? E aí, essa parte do acolhimento tem uma limitação em relação ao quantitativo de pessoas, que é o de 5.000. Isso é em função dos municípios de grande porte, as metrópoles, né? A gente está falando de São Paulo, né, por exemplo, que tem um número alto de pessoas em situação de rua, infelizmente, né? Então, tem essa limitação aí, mas tudo isso pode ser alterado, ampliado, dependendo da disponibilidade orçamentária da Secretaria Nacional, ou seja, desse recurso da MP, né? Até agora ele não foi todo utilizado. A gente está falando de um primeiro repasse. Eu vou passar aqui para algumas perguntinhas e aí a gente fala do uso do recurso. Se eu me perder, os meninos me ajudam aí. Aqui, a Maria Cristina...
a parceria, nós respondemos a questão da parceria. Aí tem uma pergunta do Elvis. Nesse caso da parceria, né? Poderia, eu acredito que seja isso. Caso não, Elvis, você me corrige aí. Nesse caso, poderia cadastrar a casa de acolhimento de 0 a 18 anos? Esse recurso seria de R$ 115 por criança? Então, eles consideraram todas as unidades, né, de acolhimento que vocês colocaram no CadSUAS e no Censo-SUAS. E aí entra criança e adolescente. Aí a pergunta, a gente tem recebido muita pergunta, e eu entrei em contato com o pessoal da alta complexidade na Secretaria Nacional, e há de se considerar também o acolhimento para crianças e adolescentes. Aí a gente volta à interpretação da redação dessa portaria. No início, ela foca muito na questão de idosos e pessoas com deficiência. Da metade para o fim, digamos assim, da redação, ela já fala somente do termo acolhimento. E aí o que a gente entende? Se ela não exclui, ela não está excluindo criança e adolescente, então ela está abrindo a possibilidade para o uso para criança e adolescente também. E foi isso que o Ministério, né, nos confirmou. Vocês também podem procurar um atendimento, se for necessário, junto ao blog do Ministério, né, o blog do MDS, tem um chat ali e tem um número que é o 121, e alguns técnicos estão fazendo atendimento por ali também para tirar essas dúvidas. Mas foi essa resposta que nós obtivemos, também para crianças e adolescentes. E aí você pode, já que está cadastrada, atender, mas você não pode perder a referência do público prioritário idoso e pessoa com deficiência, na parte dos alimentos, né? Falando disso. E de acolhimento também. Tem uma priorização, não é uma exclusividade, tá? Essa é a questão do Elvis. A da Sônia, gostaria de saber se todos os municípios devem fazer o termo de aceite, mesmo não tendo centro POP e casa de acolhimento. Isso aqui tem a ver, pessoal, com a forma como a gente vai utilizar o recurso. A portaria 369, ela traz uma série de elementos ali, então, ações voltadas à proteção social, ações voltadas a organização do espaço para manter a segurança, então isso entre pequenas reformas, ação de remanejamento, deslocamento de usuários ou de profissionais. Então, a gente não está falando só do trabalho, né, no centro POP ou na casa de acolhimento, a gente está falando, né, de uma rede. E lembra que lá atrás a gente falou, são dois eixos de atuação. A estruturação da rede, que entra o EPI, o alimento, e as ações socioassistenciais. Dentro das ações socioassistenciais, está falando do acolhimento, do remanejamento. Isso entra alimento também. Então, a gente também está falando de aquisição de alimento na perspectiva do trabalho com acolhimento. Então, por exemplo, você tem o Centro POP e precisa atender as pessoas em situação de rua, né, com a disponibilização de alimentos. A gente está perfeitamente dentro da possibilidade. Então, não é só para trabalhar a vaga de acolhimento, para trabalhar as outras questões de acolhimento. Teve gente que me ligou e falou, olha, eu não tenho unidade de acolhimento. Aí a primeira pergunta que eu fiz, você tem pessoa em situação de rua? Tenho. Está cadastrado no cadastro único? Sim. Então, é essa a sua possibilidade de trabalho. Então, pode utilizar o recurso para isso, para a gente até não perder a oportunidade de tê-lo, né? Caso não utilize o recurso, a possibilidade de devolução via guia de recolhimento à União, como a portaria coloca, né? Ou se, de alguma forma, não tenho que trabalhar acolhimento, não realizo o aceite em relação a esse crédito. Mas em relação aos outros, pode. Um não impossibilita o outro, são independentes, né? E aí a gente vai falar um pouquinho depois sobre as contas, né? Eu acredito que a gente vai até passar um pouquinho do horário, eu tenho disponibilidade, né? Vou tentar adiantar um pouquinho aqui para considerar a nossa amiga Carla também. Aqui, bom dia, os alimentos são apenas para idosos e pessoas com deficiência ou para as unidades de acolhimento de crianças e adolescentes também? Prioritariamente para os idosos, né, e pessoas com deficiência, mas a parte de acolhimento, onde a gente também pode adquirir alimentos, e aí pode atender crianças e adolescentes da mesma forma, tá? Aí é a dúvida da Jeane e da Senira. Então, não é especificamente assim, exclusivamente, é prioritariamente, né? Quem está apto à adesão do acolhimento e não possui nem parceria e nem público, como fazer? Também a dúvida da Jeane. Se tem uma
uma entidade no município que está apta a trabalhar com isso, você pode fazer a parceria, lembrando daquela questão do marco regulatório, em que se abre mão do chamamento público, mas não da condição da entidade em ofertar, né, o serviço. Mas se você tem população em situação de rua, teve um município que eu atendi que ele tem ali no seu território uma BR, então tem um trânsito muito grande de pessoas ali. Esse também é um público, né, que eles iriam atender por conta da questão da migração, né? Enfim, dá para fazer com esse público. Agora, se você não conseguiu identificar nenhum, né, e não tiver interesse no recurso, é só não fazer o aceite dele. Mas poderia trabalhar com essas outras possibilidades em relação ao acolhimento, né? E aí, só vou elencar o seguinte, o artigo 11 dessa portaria, ela fala que esse repasse vai ser feito em 2 parcelas. Aí lembram que a gente falou que é vezes 6, né? Vezes 6 é o valor global. Então, são 2 parcelas, cada uma delas referente a 3 meses, né? Eles vão receber 2 parcelas. E para ter até uma ciência do seguinte, esse recorte de tempo, às vezes não nos permite fazer um plano de ação a longo prazo, né? Porque é um recurso extraordinário. Então, por exemplo, esse recurso, ele não pode ser utilizado para manutenção da nossa rede ou expansão da rede oficial, que é cofinanciada com recurso ordinário, justamente por conta desse caráter da temporalidade, né, que é muito bem definido. E aí o Ministério lançou um perguntas e respostas, inclusive que trata desse tema também. Eu divulguei na nossa lista de transmissão, quem quiser fazer parte, eu já deixo até aqui o e-mail, os meninos podem colocar também, que é o a.social@cnm.org.br, vocês colocam ali o seu número de WhatsApp, eu incluo na lista e divulgo esse material para vocês. Eu estou sempre divulgando novamente a nota técnica, nós também fizemos modelo de plano de contingência, eu também estou divulgando, e divulgo esses documentos mais importantes, a gente fica revisando sempre. Então, essa questão do acolhimento, e aí a portaria traz uma referência a uma outra portaria que é muito importante, que é a 90 de 2013, que é do MDS, nosso antigo e maravilhoso Ministério do Desenvolvimento Social, que é para o Serviço de Proteção em situações de calamidade pública e emergência. Por que ele está referenciando o uso do recurso do acolhimento da 369, também a portaria 90, para que a gente entenda a possibilidade, né, o leque de oportunidades. Então, eu preciso adquirir alimentos, eu preciso adquirir colchão, roupa de cama, tudo isso cabe em função dessa portaria 90, né? E a 69, ela coloca a adaptação de espaço físico, coloca a aquisição de alimentos, como eu já falei, apoio com alimentos em outros itens básicos, no caso de alojamentos, então, e entra água, entra vários elementos. Ele está colocando sempre genérico para que vocês possam, né, fazer da melhor forma possível. A locomoção das equipes e dos usuários para a prestação de serviço, né? Aí tem um item importante que é provimento de itens necessários à comunicação remota, ou seja, eu preciso de celular. Então, a gente consegue entender, a partir dessa quantidade de opções, que é custeio e investimento, que é aquela parte de bens duráveis. Então, o recurso que está mais flexibilizado. Quais as formas de repasse desse recurso, né? Fundo a fundo, como nós já trabalhamos há muito tempo, com a abertura de contas pelo Fundo Nacional, para cada um dos créditos, uma conta específica, aberta pelo Banco do Brasil, que já está entrando em contato com os municípios para registro de senha, etc., né? Então, isso já está sendo feito. Então, uma conta para cada um. Não é possível remanejar recurso de EPI para alimentos ou para acolhimento. Cada crédito com a sua finalidade, porque vocês vão prestar contas sobre essa utilização. Nós colocamos na nossa nota técnica um capítulozinho sobre a questão do orçamento, né? A gente está falando de um crédito extraordinário, se o município já tem, geralmente os municípios já têm ação orçamentária, ações orçamentárias amplas que contemplam esse tipo de elemento que a gente precisa adquirir, então não há muita dificuldade. Se tem demanda em relação a isso, nós contamos com o apoio do nosso colega Marcos, da contabilidade, que está tirando dúvidas sobre a parte do orçamento, mas está bem simples, né?
Do termo de aceite, nós colocamos, que está disponível, mas está com esse problema de sistema, né? Aqui, se tem mais alguma perguntinha. Aqui o X colocou os nossos contatos, né? Até agora as perguntas a gente respondeu. Então, o termo de aceite disponível, aquele período que eu falei dos 60 dias, que deve dar até 29 de junho, e a gente tem o plano de ação, e aí é muito importante, né, entender. Tem alguns municípios nos perguntam, eu só vou poder utilizar o recurso depois que eu preencher o plano de ação? Não. Tanto que os aceites nem não estão condicionados e o link para o plano de ação ainda não foi aberto. Só que a gente tem uma participação muito importante, que é a do controle social. Então, vocês vão fazer o aceite, imprimir esse documento, enfim, repassar para o Conselho Municipal de Assistência Social ter ciência e, por meio de uma resolução né, pública, eles tornarem pública essa sua ciência, né, até para que eles monitorem. Isso também vai acontecer com o plano de ação, precisa desse monitoramento do Conselho Municipal, né? Esse é bem importante. E a gente tem o seguinte recorte em relação ao plano de ação. Não foi aberto, mas se quando aberto vocês não o enviarem, aí isso seja na devolução integral do recurso que vocês receberam ao Fundo Nacional de Assistência Social, também utilizando a GRU, né, a Guia de Recolhimento à União. Então é importante, não é porque ele não abriu ainda que a gente não vai fazer, né? Vocês têm alguma pergunta? Não, ainda não. Em relação a parcerias com entidade, nós colocamos, né, essa questão da Lei 13.019 de 2014, que é o marco regulatório. Um outro ponto muito importante, prestação de contas, né? Provavelmente seja via SUS Web, né? Caso não, a Secretaria Nacional de Assistência Social vai informar qual o sistema, mas é eletrônico, né? Para preenchimento da prestação de contas. E aí, muitos municípios que já receberam o recurso, tem ali no Parcelas Pagas, já a identificação, ele vem, inclusive, identificado como um recurso extraordinário, né? Para que vocês identifiquem de modo separado e não se confunda com o recurso ordinário, que é cofinanciamento, né? Regular, né? Essa é a questão, assim, são os pontos-chave dessa portaria, para que vocês tenham um norte, né, para as ações. Aqui tem uma colocação da Silmara. O município que não tem pessoas em situação de rua nem acolhimento, faz o aceite somente para a EPI, se o dele tiver né, o EPI, ele é uma opção, mas se você pode lembrar do seguinte: se não tem pessoas em situação de rua, não tem imigrantes, não tem nenhuma unidade de acolhimento ali, será que você não tem uma parceria? Está regionalizado e você está enviando essa população para o município vizinho? A gente já pegou caso assim, ele não tem uma unidade ali no município dele, mas ele tem no vizinho. E é para onde ele referencia a demanda dele. Ele pode fazer o aceite e trabalhar nessa perspectiva de fortalecer a regionalização, repassar, né? Ou adquirir para atender a pessoa, né? A demanda dele. Mas se não tiver o interesse, né, não tiver como trabalhar, não faz o aceite, é livre, é independente, porque vocês preenchem, aparece lá EPI, suponhamos 20, alimento 30 e acolhimento 2, 5. Vocês é que vão marcar, né? E aí tem uma pergunta, né? As pessoas às vezes colocam assim, eu posso alterar esse número? Até então, não. Na primeira fase, não. Né? Alguns municípios tentaram e não conseguiram alterar, o sistema não aceitou, né? Agora, a segunda fase, segunda parcela, e aí a gente lembra daquela questão do EPI, a segunda parcela, ela é vinculada à necessidade, à demanda de vocês, que é referendada, digamos assim, pelo Conselho Municipal de Assistência Social, então vai atender demanda, né? Aqui uma outra colocação. Se o município tiver pessoas em situação de rua, porém são transitórios, né? Caso o município faça adesão, qual será o investimento? Pois não tem acolhimento, e pelo que eu entendi, é para a manutenção do serviço. Não é só a manutenção do serviço, né? A gente tem ali dentro, eu digo não só a manutenção, porque a gente tem outras possibilidades de utilização do recurso, principalmente em relação a alimentos, né? A gente adquirir, aí a gente não está falando de distribuição de cesta básica, a gente pode montar kits, né?
de alimentos, né, para atender essas pessoas, né? A gente pode, isso é importante para a gente até referenciar a portaria 90, né, de 2013, entender que é mais amplo, né? Tem a manutenção do serviço, mas tem outras colocações, né, que você também pode utilizar com foco no usuário, né? Vocês têm alguma outra pergunta? Eu posso compartilhar o espaço, né, um pouquinho com a Carla, para, se ela quiser falar um pouco de EPI, como tem alguns colegas aqui que são da área de planejamento, né, até para ter uma noção dos recursos que estão saindo pela saúde. Eu vou só fazer um parêntese enquanto a Carla se prepara ali. Isso a gente falou da portaria 369, mas tivemos a portaria 378, que também trata do recurso da MP 953, esse recurso extraordinário. Aí são cerca de 600 milhões específicos para CRAS e CREAS. Então, a 369 vai abrir conta, tem os 3 créditos, a 378 vocês já têm contas abertas, né? Esse recurso vai ser repassado para vocês também identificado, né, como um recurso extraordinário para essas ações do Covid, de enfrentamento à Covid, para que não se misture com o orçamento ordinário, né? Para que não haja ali uma dificuldade de compreensão. E a portaria 378, ela fala da referência do valor que vocês vão receber, que é fevereiro, né, de 2020, para entenderem. Serão 2 parcelas, cada uma referente a 3 meses do recurso que vocês receberam em fevereiro. Ou seja, em fevereiro vocês receberam, digamos assim, picado, né? O PAIF, vamos usar como exemplo o PAIF. O município Pequeno Porte, que tem a referência de 6 mil, recebeu R$800, foi bem vergonhoso mesmo. Depois receberam um recurso a mais, como se fosse um complemento, né? Isso tudo por conta do nosso pouco orçamento do SUAS, e lembrando da portaria 2362, que fala da equalização do orçamento. Ela ainda vale. Então, a gente vai somar aquilo que vocês receberam em fevereiro, multiplica aquilo por 6, né? Que aí vocês vão ter repasses, 2 repasses, né? E aí cada um, por que por 6, né? 2 repasses cada um referente a 3 meses. Então, 3 mais 3 de 6, a gente multiplica só para ter a noção do valor que vocês vão receber, né? E aí não se preocupem, não precisa abrir conta, não precisa ir a banco, nada. Você já tem as contas abertas, esse recurso vai ser só identificado para fins de organização, prestação de contas, para entender que ele é um recurso extraordinário, né? Se tiver alguma pergunta, alguma outra coisa, eu fico aqui à disposição, né? Eu sei que a gente já está aqui um pouquinho o horário apertado, eu vou passar para a Carla, agradecer a disponibilidade dela mais uma vez em nos atender tão rapidamente, né? Que foi um pouquinho em cima da hora. Carla? Bom dia, Rosângela, todas e todos. É sempre um prazer conversar com os colegas da Aron e também não posso deixar de saudar, né, a presidente do COEGEMAS, a Jeane, a Rosângela, e no nome delas, todas e todos os assistentes sociais que fazem um trabalho fantástico, né, na construção da própria política de assistência, né, a Lei Orgânica do SUAS, ela é garantista, ela é e muito irmã, né, diga-se de passagem, da lei do SUS, né, da lei 8080. Então, feliz dia a todas e todos, né, dia do assistente social e das assistentes sociais. Eu vou retomar esse ponto dos CPIs, porque realmente é uma dúvida bastante recorrente que chega na área tanto da saúde quanto da assistência da Confederação, que, assim, equipamentos de proteção individual, né? Posso utilizar recursos fundo a fundo da saúde para compra de equipamentos para os colegas da assistência, de fundo a fundo da saúde, somente pode ser utilizado para serviços de saúde, né? Então, não posso pegar recurso do Fundo Nacional de Saúde, repassado ao Fundo Municipal, para compra de equipamentos para os colegas e para as colegas que estão locados em
serviços de assistência social, né? Também tem chegado algumas perguntas sobre compra de máscaras, essas máscaras de pano, né, chamadas máscaras caseiras, ou mesmo máscaras, vamos dizer, de produção industrial, para a população em geral. Isso eu também acho que é um tema bem pontual e tem várias visões, né? Eu posso, então, pegar recursos do SUS, né, que chegam fundo a fundo, e comprar essas máscaras, né? Porque máscara de pano, vamos pontuar, não, máscara de pano não é EPI, né? É uma forma, sim, de proteção, sem dúvida, é uma forma necessária de proteção. Muitos estados e municípios já têm adotado a uso obrigatório, né, da máscara quando as pessoas estão na rua, estão em locais públicos ou privados, mas ela não é um EPI, né? Não para profissionais, no caso. Bem, recursos do SUS, todo recurso financeiro do SUS, ele tem um objetivo, ele tem que, digamos, se eu fosse ter que definir o mais geral dos objetivos, é cuidar da vida, é cuidar da saúde das pessoas. O simples fato, entre aspas, simples aqui, fato de eu entregar uma máscara para alguém não necessariamente quer dizer que eu vou estar cuidando da saúde dela. Em que sentido? É a mesma coisa com os medicamentos. A gente, quando está numa rede de atenção à saúde, a gente não entrega medicamento, a gente faz dispensa, né, faz todo um acompanhamento, tem toda uma explicação de como aquela pessoa e quando essa pessoa tem que fazer uso daquele medicamento, né? Com a máscara de pano ou qualquer outro equipamento para proteção que o município quer adquirir e passar para a sua população, é a mesma situação, né? Porque tem muitos memes aí, né, circulando, ou mesmo vídeos, né, de pessoas que pegam, ao invés de usar máscara aqui, usam aqui na testa, né? Ah, mas se é para usar máscara, eu vou colocar máscara em qualquer lugar, né? Pessoas que não querem reconhecer a problemática, né, do coronavírus na nossa sociedade. Mas daqui a pouco a gente vai ter, estou dando um exemplo, né, extremo, mas daqui a pouco a gente vai ter pessoas que não sabem utilizar. Então, se você tem recurso SUS, você tem uma diretriz lá no teu plano de contingência, que é extremamente importante que municípios, mesmo que não haja caso confirmado de coronavírus, tenham o seu plano de contingência, porque no mínimo a gente está em estado de alerta, né? O plano de contingência tem esse nível, né, alerta, né, quando ainda você não tem caso confirmado. Se você quer utilizar o recurso do SUS para compra dessas máscaras de pano, por exemplo, você tem que ter toda uma explicação, você tem que ter uma ação em saúde, né? Um segmento, né? Você tem que mostrar para as pessoas por que isso é importante. Essa população, ela tem que estar referenciada, essa população que vai receber a máscara, por exemplo, de pano, adquirida com recurso do SUS, ela tem que estar referenciada em algum serviço de saúde, de preferência os postos de saúde, né, os serviços de atenção básica, atenção primária. Por que eu estou dizendo isso? Porque pode ser, neste momento a gente está numa pandemia, mas nós agora e em situações futuras, a gente vai ter que prestar contas de todos os recursos, de todas as nossas ações, né? Então, tem que ter toda uma justificativa e um sentido de saúde, de promoção, de prevenção da saúde das pessoas, o ato de comprar e entregar, né, dispensar, né, uma máscara com recursos da saúde, né? Também o mesmo cuidado se os municípios forem fazer a compra dessas máscaras, por exemplo, com recurso próprio. O cuidado seria o mesmo, a justificativa, tem que ter uma justificativa, né? E quais recursos, então, poderiam ser utilizados? Ora, se é para população referenciada, por exemplo, em um CAPS, em um centro de atenção psicossocial,
Centro de Atenção Psicossocial, a gente tem vários colegas, né, e colegas que trabalham, né, da assistência social, que fazem parte das equipes, né, dos CAPs. Você tem recurso de custeio, né, do CAPs, que chega mensalmente. Eu posso utilizar parte desse recurso para fazer compra de EPI para os meus profissionais, para os meus usuários e usuárias do CAPs? Posso, né? Como bem a Rosângela apontou, os EPIs, eles são são bens de consumo, né? Não são bens permanentes. Então, por serem de consumo, ou seja, de rápida, né? Eles não duram 2 anos, né? Eu posso utilizar recursos de custeio. Então, todo recurso de custeio que chega fundo a fundo na saúde, eu posso utilizar, ou praticamente todo o recurso, eu posso utilizar parte desses valores para compra de EPI. Então, eu tenho fonte de recurso para compra de EPI na atenção, via recursos de atenção primária, atenção básica, de média e alta complexidade. Na vigilância em saúde, né, e nisso eu quero pontuar, eu estive, se não me falha a memória, em 2019, março de 2019, eu estive aí com os colegas da ARON num seminário de saúde, e eu lembro de ter conversado com alguns colegas e algumas colegas que estavam na gestão da saúde, e eu percebi que tinha volumes consideráveis de recursos de vigilância em saúde, vamos dizer, recursos parados, né? Então, esses recursos de vigilância, os que chegam mensalmente, né, e os que se acumularam ao longo do tempo, também podem ser utilizados em ações, várias ações em saúde, mas também na compra de EPI, né? São valores de custeio tranquilamente utilizáveis. Quando eu digo tranquilamente utilizáveis, dou para vocês a portaria, né, que referencia essa posição técnica que a gente tem, que é a portaria de consolidação número 6 de 2017. Né? Nessa portaria de consolidação número 6 de 2017, estão descritos todos os recursos da saúde. Então, qualquer dúvida, mesmo que né, olha, eu estou na gestão da assistência social, né, não, eu diria, né, sexta-feira, hashtag dica, fica a dica, né, tenham o mesmo da contabilidade, né, administrativo, tesouraria, tenham pertinho de vocês, né, na tela do computador, a portaria de consolidação número 6 de 2017, porque lá estão expressas todas as portarias de origem dos programas de saúde quanto ao seu financiamento. Então, é uma portaria, não aconselho vocês a imprimirem, porque são mais de 800 páginas, entre anexos e tudo mais. Mas nos seus artigos iniciais já está lá o descritivo de para que serve, qual é o objetivo dos repasses da atenção básica, da assistência farmacêutica, né? Então, quanto ao EPI, há várias fontes de recursos no SUS, né, para compra, para custeio desses EPIs, e quanto à compra de máscaras para a população, há que ter, junto com essa compra e junto com esta entrega, uma ação em saúde. Minimamente uma explicação de como usar, como higienizar, né? Por que essa pessoa está recebendo essa máscara, né? Então, isso está também muito descrito nos protocolos do próprio Ministério e nas notas técnicas que as secretarias estaduais de saúde têm produzido. Eu vi que chegaram algumas perguntas aqui. Pode ser pagos profissionais para ações de enfrentamento da pandemia com recurso do incremento PAB, emenda parlamentar? Ótima pergunta. Vamos ver, não vi quem é que fez. A Catarina de São Felipe do Oeste. Emendas parlamentares é também um ponto bem discutido, né? Já recebemos bastantes perguntas sobre isso. Há vários tipos de emenda parlamentar.
a gente tem emenda de bancada, de relatoria, emendas individuais. Aquela emenda que eu não posso utilizar para pagamento de pessoal é a emenda individual, tá? Onde isso está escrito? Quem que inventou? Bom, isso está lá no artigo 166, parágrafo 9º e 10º da nossa Constituição Federal, né? A nossa Constituição lá em 2016, ela sofreu emenda, né? Ou fizeram uma emenda e foi lá redigido então e aprovado que está vedado o uso de emenda individual da saúde para pagamento de pessoal e encargos sociais. Então, o que alguns parlamentares e municípios têm feito? Têm encaminhado emendas na área da saúde, mas como emenda de bancada, porque aí emenda de bancada não é emenda individual, portanto eu posso utilizar esse recurso para custeio de folha, né? Então, a vedação é unicamente para emenda individual. Nós, agora é abril. Em abril, 19 ou 20 de abril, tivemos a edição de uma lei complementar, a Lei Complementar 172 de 2020, que trata do uso de saldos, né? Ou seja, dos saldos que ficam lá nas contas da área da saúde. Isso foi uma conquista municipalista, uma luta, né, que tanto o CNM como outras entidades municipalistas têm ao longo, né, da existência, ao longo do tempo dos repasses fundo a fundo. E essa lei complementar ela é extremamente importante. Por quê? Porque nos permite, quem tem saldo, ou seja, sobra de um recurso que chegou, eu usei o recurso e eu tive uma sobra, porque eu gerei, né, tive uma economia na compra de um equipamento, ou porque não executei todo o custeio, né, ou executei sobre um pouco, ou seja, uma sobra de um repasse fundo a fundo. Por esta lei complementar, eu posso utilizar esse saldo, reprogramar esse saldo, não importa se é um saldo de investimento, ou seja, compra de equipamentos e obras, ou custeio, para qualquer ação em saúde, né? Ou seja, você tem o saldo, né? Antigamente a gente só poderia, por exemplo, eu recebi uma emenda para comprar uma cadeira odontológica, né? Um equipamento permanente para a saúde bucal da atenção básica. Eu fui lá, em 2016, comprei a cadeira odontológica, só que sobrou dinheiro na conta. Antigamente, até a edição desta lei complementar, eu poderia reprogramar aquela sobra, mas unicamente para comprar outro equipamento permanente. Com a lei complementar, eu posso reprogramar essa sobra de dinheiro de um equipamento permanente para custeio e vice-versa, né? Então, eu diria que gestoras e gestores, né, olhem para essa lei complementar, verifiquem qual é o saldo nas contas e aí vocês solicitam isso lá na agência do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, que são as entidades governamentais que a gente tem que abrir as contas, né, da área da saúde, e façam esse levantamento, né, de exatamente quais são os saldos para que vocês possam empregar em qualquer ação ou compra de equipamentos que tenha a ver com saúde. Eu vou só fazer um parênteses antes de responder as perguntas que estão chegando. O que é uma ação em saúde? O que é um serviço em saúde? Bom, eu vou dar um exemplo do que eu entendo que não seria, né? Olha, Carla, eu vou utilizar aquele saldo lá, que eu tenho 15 mil, sei lá, 30 mil reais na conta, e eu vou fazer uma ação como educativa, comunicativa em saúde, para que as crianças usem máscara. Eu vou dizer, que legal, uma boa ideia. Como é que você vai fazer isso? Eu vou contratar o Patati e o Patatá no valor de 30 mil reais por 1 hora para que eles façam um vídeo voltado para as crianças do meu município. Aí eu diria assim, mas vem cá,
somente o patati e o patatá podem ter uma efetividade comunicativa com as crianças para que elas usem máscara? Me parece que não. Eu não encontraria, se o município me perguntasse sobre isso, eu diria, olha, eu não encontro justificativa para você utilizar o teu recurso de saldo, né, todo ele no patati e no patatá. Será que não há outras estratégias de comunicação? Então, estou dando um exemplo estereotipado, né, mas para dizer que toda ação em saúde ela tem que ter uma justificativa. Essa justificativa a gente encontra nas portarias, tipo a portaria de consolidação número 6, na portaria de consolidação número 2, que aqui trata da maior parte das políticas específicas, como atenção básica, como assistência farmacêutica, como média e alta complexidade, né? Porque eu não posso inventar algo estapafúrdio, porque senão, logo mais ali na frente, eu vou ter algum apontamento, né? Uma dúvida que vocês tenham sobre se justifica como ação em saúde ou não, vocês podem entrar em contato com a confederação, a gente vai ter o maior prazer, toda a nossa equipe, de auxiliá-los tecnicamente nas normativas ministeriais, né, para que vocês não tenham nenhum desdobramento complicatório, vamos dizer ali. Recebemos uma emenda individual e o parlamentar pediu, através de ofício, para que seja gasto no enfrentamento à pandemia com contratação emergencial de profissionais. E sobre a LC, a Ivonete, muito obrigada, Ivonete, respondeu, a LC 172, isso mesmo. Então, essa situação dos ofícios dos parlamentares também tem chegado na gente. Os municípios, eles têm recebido, têm tido a liberação, né, dos seus incrementos, seja ele incremento PAB, né, ou seja, incremento do piso da atenção básica, ou incremento MAC, que é o incremento de média e alta, para ações de média e alta complexidade, né? E e também temos tido relatos de que ao longo do mês, chega um ofício do parlamentar que encaminhou essa emenda pedindo, indicando, dizendo onde esse dinheiro deve ser gasto, né? Eu recebi uma ligação de um município do sul do país que disse que o recurso que tinha sido liberado para média e alta, chegou um ofício do incremento de média e alta, chegou um ofício para que seja usado, seja encaminhado para um hospital, por exemplo. Via ofício, o parlamentar indica que seja encaminhado esse recurso, todo ele para um hospital, por exemplo, né? Veja bem, o recurso do incremento, assim como os recursos na assistência, na saúde, eles chegam no nosso fundo municipal. No caso da saúde, o Fundo Municipal da Saúde. O gestor desse recurso, e lá no sistema a gente linka, né, quando se solicita, quando é habilitado, né, e se solicita o valor do incremento, tá lá escrito, né, para ações de saúde na média e alta complexidade, ou do piso de atenção básica, né, não, se no sistema a gente não colocou um fim exclusivo para aquele recurso, eu não, e digo isso com todo respeito aos parlamentares e às parlamentares, não é via ofício que isso se faz, né? Não tem como, pelo menos não tecnicamente, aqui eu estou me referindo tudo tecnicamente, né? Um ofício indicar para o município como ele tem ou não tem que aplicar aquele recurso, né? Até porque, vamos lembrar, nós temos um plano municipal de saúde, nós temos uma programação anual de saúde e nós temos plano de contingência para enfrentamento da pandemia. O que eu como gestora ou como gestor, a quem eu devo seguir? Qual é o meu norte, né? De planejamento, das execuções das ações? São esses instrumentos de planejamento. Então, eu particularmente, se eu sou gestor e recebo o meu incremento PAB e chega uma
vou usar um termo extremo, uma ordem ou um pedido de que eu tenho que usar todo o meu incremento em uma única situação, para uma única coisa, tecnicamente falando, ou normativamente, melhor, normativamente falando, não há nada que diga que isso tem que 100% ser utilizado para folha, ou 100% para gasolina dos carros para fazer visita domiciliar. Não há. Não há, e assim, geralmente os incrementos, quando eles são de bancada, né? Lembremos que individuais eu não posso pagar folha, né? Em parte eles são utilizados para pagamento, para as despesas com encargos sociais também, mas quando não é o incremento originário de uma emenda individual. Se ele for de emenda individual, nem que o Papa mande um ofício para a gente dizendo que é para gastar que é para aplicar em folha, a gente deve seguir esse ofício nem do Papa, né? Então, não, esse cuidado é necessário ter. Se quiserem apontamentos normativos, também enviem um e-mail para a gente, né, para saude@cnm.org.br, que nós vamos responder com o fragmento da legislação para que vocês tenham a tranquilidade, né, de proceder. E eu queria também, finalizando assim essa parte da saúde, solicitar, eu sei que tem, logo no início da fala, né, alguns colegas da Arão referenciaram, né, que sim, há municípios que têm casos confirmados de Covid, outros que ainda não têm. Eu queria chamar a atenção para todas e todos que a gente tenha, melhor dizendo, que a gente não tenha caso confirmado de Covid-19 não significa que o vírus não esteja na cidade de vocês, né? E aí eu trago um dado, eu adoro um dado, né, um dado técnico. Existe um indicador, um indicativo de que a Covid pode estar sim atacando, melhor dizendo, está circulando na tua população, na população da região, do município, que são as queixas, né, os casos de problemas, aumento de problemas respiratórios, tá? Por quê? Porque a Covid, ela ataca, né, o seu grande mal, ela ataca várias áreas do corpo, mas seu grande mal, ele é feito nos pulmões, né? E se vocês forem verificar o número de internações por síndrome respiratória aguda grave do ano passado, ou seja, 2019 e 2020, nós tivemos um aumento de internações por questões graves respiratórias em todo o país de 10 vezes mais, se comparado com o ano passado. Então, há vários indicadores de saúde, há vários dados em saúde que referem, né, a que potencialmente, né, essas internações, né, elas por questões respiratórias agudas, né, graves, elas se dão pelo vírus da Covid-19, tá? E um outro ponto também que lamentavelmente é um indicativo, né, que estão acontecendo, são o aumento de número de óbitos. Se vocês, a não ser que tenha alguma outra situação específica no município de vocês né, outra, aí seria, né, outra questão endêmica, né? Mas se não há, e vocês notam que aumentaram o número de óbitos, especialmente nessa população de risco, há um indicativo de que algo estranho está acontecendo. Em 2020, esse algo estranho acontecendo, que tem matado pessoas, é a Covid-19, né? Então, esse dado vocês podem ter, né? O dado de internações por síndrome respiratória aguda grave é algo que as nossas vigilâncias em saúde alimentam, né? E é compilado, é sistematizado, é organizado pelas nossas secretarias estaduais de saúde. Então, acho que seria bem interessante para
para aqueles locais que eu digo, né, que colocam, olha, a gente ainda não tem caso, a gente está bem no interior, não tem nenhuma rodovia de grande fluxo, não há um fluxo de pessoas diárias que já confirmaram casos. Verifiquem como é que está essa situação das internações dos seus munícipes por questões respiratórias graves. Verifiquem as queixas que têm chegado nas suas unidades básicas de saúde, nos postos, com pessoas com problemas respiratórios, porque esses sim, né, são variáveis, são fatores em saúde que indicam, né, que há um potencial, né, uma potencial circulação da Covid nos municípios de vocês, tá? E com caso confirmado ou sem caso confirmado, isso também vale para os serviços de assistência social, é extremamente importante que a gente consiga organizar nos nossos serviços, nos nossos postos de saúde, eu vou chamar isso de uma pré-triagem, né? Em que sentido? Se você vê algo muito problemático que está acontecendo nos postos de saúde, é que na sala de espera, no ingresso da unidade, você tem pessoas com sintomas de síndrome respiratória, gripe, H1N1, Covid, né? E você tem pessoas que podem estar saudáveis entrando em contato com indivíduos que têm o vírus, né? Então, é muito importante que a gente consiga que as unidades básicas de saúde e aí também os serviços de assistência, na medida do possível, que se tenha essa vou chamar, separação de sintomático com assintomático, né? E isso, eu não estou aqui dizendo, olha, construam um anexo, né, na unidade básica de saúde, mas dá sim, por exemplo, dependendo do porte do município, dá para fazer vamos chamar uma tenda, né? Alguns municípios têm feito isso, montam um tipo de tenda para que aquelas pessoas que chegam na unidade básica de saúde com sintoma, e os principais sintomas estão descritos em protocolo, né? Protocolo do Ministério, isso é de conhecimento geral, que seja feita essa triagem pré, né, para, na medida do possível, não misturar sintomático com assintomático. Isso também, pessoal, é muito importante, isso vai refletir no uso de EPIs, porque se a gente tiver que comprar EPIs para todo mundo, e aí em unidades ou em bairros que não há caso, que não há sintoma, né, pode ser e com a escassez, né, diga-se de passagem, com a escassez de EPIs, que não só o Brasil, mas vários países do mundo vem enfrentando, você ter essa diferenciação com equipes todas montadas, né, com os CPIs da cabeça até os pés, e você ter, ou seja, em unidades que recebem sintomáticos, ou em áreas da unidade que recebam sintomáticos, vai fazer diferença lá na frente, né? Na ausência ou não, daqui a pouco, no uso mais rápido ou não desses CPIs, né? Então, importante verificar os casos de síndrome respiratória aguda grave, importante ter áreas para separar, né, com todo cuidado e todo respeito, sintomáticos de assintomáticos, né, não só como forma de evitar contaminação da população em geral, mas também, né, da contaminação de toda a equipe, né, todas as equipes de saúde numa única unidade, né, numa unidade básica de saúde, por exemplo, né. Vamos lembrar que muitos colegas, né, da saúde, eles não trabalham em um único lugar, né, e não é à toa que os hospitais, né, eles reservaram áreas para pessoas com Covid e área para pessoas sem Covid. Não é só para evitar que todo mundo, os pacientes, se contaminem, mas é também para evitar que o profissional de saúde adoeça,
né? Os intensivistas, essa área, né? Esses profissionais que atuam em unidades de terapia intensiva, unidades de centros, né, intensivos, esses sim, geralmente trabalham em 2, 3 locais, especialmente os médicos, né? E se ele adoecer, deixa sem esse profissional, ele deixa de atuar em mais 3 hospitais, 2 hospitais. Então, é bem importante esse cuidado do sintomático e do assintomático, né? Não só para a saúde das pessoas, mas também em vista a várias situações de escassez que a gente tem vivido, de EPIs, de leitos, né? Então, nesse ponto. Vamos ver se tem mais alguma outra questão. Não, acho que por enquanto não chegou mais nenhuma. Eu entrego então a palavra para os colegas da Aron. Vou pedir para o institucional deixar à disposição já nossos telefones, nosso e-mail da área da saúde. Bom, qualquer questão é só entrar em contato. A gente também pode marcar uma fala para tratar mais de portarias de liberação de recursos, né? Mas acho que por enquanto, neste momento, seria isso. Tá certo, Carla. Agradeço demais as suas colocações. Obrigado, Rosângela, por enquanto. Eu queria retratar aqui em nome da Confederação, em nome da própria Aron, pedir desculpas para a Jeane, nossa presidente do COEGEMAS, que está participando conosco. E desculpa, viu, Jeane, não ter te apresentado no início. A gente gostaria, então, aproveitar da tua participação, de te dar esse momento de fala para você expor alguma situação, algumas dúvidas que de repente tenham chegado até vocês também. Fique à vontade, então, para participar conosco dessa videoconferência. Eu vou colocar o seu vídeo aqui, fique à vontade, viu? A palavra é com você. Bom dia, muito obrigada. Quero agradecer aqui ao Evandro, né, em nome da Aron, pela oportunidade dessa videoconferência. Quero agradecer a Carla, a Rosângela. Foi muito bem explanado, muito bem explicado. E eu creio que muito contribuiu para as questões das dúvidas dos gestores municipais aqui do estado de Rondônia. Nós sabemos que nós, da política de assistência social, nós temos passado por um momento de muita dificuldade. Os nossos usuários, eu posso dizer que eles triplicaram. Os nossos CRAS estão trabalhando continuamente, nossos técnicos. Nós estamos, sim, expostos, né? Tanto quanto os profissionais da saúde. Hoje nós podemos dizer que os nossos técnicos de referência, assistentes sociais, psicólogos, orientadores sociais, eles têm se desdobrado. E eu quero aqui parabenizar todos os assistentes sociais do estado de Rondônia, a nível de Brasil também, aqui em nome do colegiado, né, do COEGEMAS, pela luta dos nossos assistentes sociais frente a esta pandemia. Nós estamos nos municípios atendendo os usuários. Nós tivemos esse auxílio emergencial, né, do governo federal, que muito contribuiu, tem auxiliado às nossas famílias. Nós temos auxiliado, mesmo não sendo uma obrigatoriedade da política de assistência, dar acesso à população naqueles aplicativos. Nós orientamos todos os gestores a abrir as portas do CRAS, a atender, a orientar, porque assim nós estamos contribuindo, né? Nós também estamos trabalhando com a distribuição de cestas básicas às famílias que neste momento estão com dificuldades financeiras. Se nós tínhamos um público X de famílias em vulnerabilidade social diante da questão alimentar, hoje nós temos um público bem maior e nós queremos agradecer aqui em nível de Estado aos ministérios públicos, às defensorias, às empresas, ao governo do Estado, aos prefeitos, pelo apoio, né, à aquisição deste benefício eventual. E nós, em nome do colegiado, nós colocamos também uma videoconferência com o Colegiado Nacional de Gestores, a nossa solicitação também de recurso de cofinanciamento federal
para contribuir com os benefícios eventuais, que nós sabemos hoje que lá na LOAS, no artigo 22, nós também temos a portaria 58, que o benefício eventual ele é apenas custeado com recurso próprio, e hoje nós temos o cofinanciamento do governo do estado. Este mês foi o primeiro mês de repasse de cofinanciamento do governo do estado. Então, isto foi uma melhoria, isto é um avanço muito grande para o estado de Rondônia, que é uma luta nossa do Coegemas. Eu estou como gestora desde 2010, a minha vice é de Paraná, ela está uns 2 anos anterior a mim. Então, sim, estou frente ao colegiado há vários anos, e a nossa luta ela tem sido muito grande com relação ao cofinanciamento do Estado. Então, hoje nós temos que parabenizar e agradecer, e queremos agradecer o apoio aqui da ARON, que muito tem nos ajudado junto aos prefeitos, a sensibilização, a conscientização das necessidades da política de assistência, que hoje, né, de fato, é uma política pública de direito. Então, nós queremos agradecer a todos. Eu quero colocar aqui o colegiado à disposição da ARON. Quero agradecer os gestores que aqui participaram. Nós estamos cientes de que todos eles estão muito preocupados e responsáveis com a pasta o qual assumiram. Isso nós hoje estamos aqui enquanto gestores, nós temos que fazer jus a este pleito, né? Nós temos que fazer jus para que o nosso foco aqui, o nosso alvo são os usuários. Quero agradecer, Evandro, pela oportunidade e coloco aqui o colegiado à disposição de todos. Obrigado, Jane. Mais uma vez, desculpas aí pela nossa falha técnica. Rosângela e Carla, vocês teriam alguma outra colocação a ser feita? Se vocês, nossos participantes, quiserem ter um momento de fala também, fiquem à vontade. Se as dúvidas ainda persistem, não ficou claro e quiserem participar conosco, o próprio Evandro, se tiver também algum levantamento para fazer, fique à vontade, viu? Marcilei? Pois não, Evandro. Bom, eu creio que os demais participantes aí, pelo visto, não vão fazer nenhum questionamento, então a gente já caminha aqui para o final, e eu deixo o agradecimento em nome de toda a diretoria da ARON, do nosso presidente Cláudio Santos. Ele mandou uma mensagem agora há pouco que ele não conseguiu entrar a tempo, estava na zona rural e não conseguiu o sinal de internet lá, em condição de poder dar as boas-vindas aí a todos os secretários. Então, um agradecimento a cada um de vocês, da equipe da CNM, o X, a Rose, o Marcilei, a doutora Carla, a Rosângela, a Rose e o X. Quase todos os dias a gente está aqui conversando. Quando não sou eu perturbando eles, é eles perturbando a gente, né, X? Mas perturbando, modo de dizer, na verdade, sempre bastante atenciosos conosco aqui. E os secretários e os técnicos que participaram, que atenderam o nosso chamado de última hora, foi ontem que a gente começou a trabalhar no contato de cada um aqui pelo WhatsApp, e conseguimos reunir aqui cerca de 50 técnicos da pasta de gestão de assistência social e planejamento. Fica o nosso agradecimento a cada um de vocês aí. Obrigado, Evandro. Então, pessoal, os contatos já foram colocados no chat, o pessoal da ARON já tem os nossos contatos também. Qualquer dúvida, estamos sempre à disposição. Eu já ia falar do nosso presidente Cláudio, ele realmente mandou uma mensagem, o Evandro até compartilhou comigo, agradecendo a participação de todos, a participação da equipe técnica da Confederação nessa videoconferência. Então, a gente já caminha para o fim, mas antes de finalizar, eu quero agradecer mais uma vez, não apenas pela participação de vocês, mas pelo empenho no trabalho que vocês têm desenvolvido para todo esse enfrentamento. Parabéns pelo dia de vocês, assistentes sociais, e com certeza todos nós sairemos muito mais fortalecidos de toda essa situação enfrentada. Nós vamos encerrar aqui, então, eu já vou encerrar, mais uma vez agradecendo a participação de todos. Obrigado, Rosângela, pela parceria, a doutora Carla, a ARON, em nome do nosso presidente Vladimir Arruti, nós nos colocamos à disposição, CNM sempre de portas abertas para poder, da melhor maneira, atender a todos.
grande abraço, fiquem com Deus e vamos nos cuidar sempre.